Então, vamos começar. O Simão até falou aí, né? Sepse, a definição, é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por um germe, né? E uma resposta desregulada ao organismo à infecção. Deixa eu só colocar o ponteiro aqui, beleza. A resposta desregulada do organismo à infecção. Então, essa foi a definição de 2016 da Survive. Então, ela é sempre o quê? Disfunção orgânica. A gente vai ver mais para frente o que é disfunção orgânica. E só para a gente definir logo aqui, choque séptico, né? É a sepse, mais o uso de vasopressor para manter uma PAM maior que 65 e um nível de lactato sérico maior do que 2 milimol ou 18 miligramas por decilitro. Na ausência de hipovolemia, pessoal, lógico, você já fez a reposição volêmica nesse paciente. Lembra? Aqueles 30 ml por quilo? Para fazer em 3 horas, você já correu 500, está na segunda bolsa, o paciente está mantendo essa PAM menor que 65, você vai iniciar o vasopressor e esse paciente está com choque séptico, ok? Então, a infecção, o diagnóstico, como que a gente se faz o diagnóstico da sepse, né, ou da suspeita ou confirmação? A gente tem que ter sempre esse aumento de 2 pontos no score SOFA. O que seria esses 2 pontos no score SOFA? Seria a disfunção orgânica, né? O score SOFA ele é utilizado muito pelos intensivistas, né? Os intensivistas utilizam, não é muito conhecido por outros profissionais, né? É muito conhecido pela gente. Então, nós temos mais facilidade de, muitas vezes, reconhecer uma disfunção orgânica. Mas lembrando que a disfunção orgânica, muitas vezes, ela não está só no SOFA, tá, pessoal? Então, os exames diagnósticos que a gente tem que realizar para elucidar uma infecção estão aqui. Tá? Então, para todos os pacientes, a gente sempre tem que pedir hemocultura. Se tem suspeita de pneumonia, a gente faz um raio-x de tórax. Um abdômen agudo inflamatório, ultrassom. Infecção do trato urinário, a gente pede um EAS. De catéteres, a gente pede hemocultura e ponta de catéter. Meningite, sempre tem que colher líquor. Tá? Artrite séptica, a gente faz uma artrodese. E endocardite, a gente sempre tem que realizar 3 pares de hemocultura além do eco. Ok? Só para a gente ter aí o diagnóstico da sepse. Então, a sepse é o quê? Na verdade, ela é uma disfunção orgânica, tá? Uma infecção associada à disfunção orgânica. E aqui tem os critérios de SOFA. Então, sempre quando a gente tem um paciente que a gente não conhece ele previamente, a gente vai considerar que o SOFA dele é 0, tá? Se a gente chegou à emergência, você está atendendo ele agora, é SOFA 0. Se ele tem, ou se ele já tem algum critério, você vai apenas o quê? Ele tem que ter, esses critérios tem que somar mais 2, ok? Então, uma PF, uma redução da PF menor que 300, um Glasgow, né? Qualquer alteração do nível de consciência, mesmo que seja uma agitação, um Glasgow menor do que 15, hipotensão, um aumento de bilirrubina, uma redução de plaquetas, um aumento de creatinina ou uma redução de oligúria. E aqui a gente tem um quadro que a gente pode mostrar aqui de forma melhor aí o score SOFA, ok? Então, para você ter sepse, a gente tem que somar 2 pontos ou mais, ok? Maior ou igual. Então, a gente sempre tem a parte pulmonar, a PF menor do que 400, já ganha 1 ponto, uma plaqueta menor que 150, a bilirrubina maior que 1,2, uma PAM menor que 70, um Glasgow menor do que 14, ou uma creatinina maior do que 1,2. Então, aqui a gente já soma 1 ponto. Então, a gente, se em cada item o paciente somar 1 ponto, ele vai ter aí critério para sepse se ele tiver infecção. Então, lembrando que ele precisa de 2 ou mais, ok? Os pacientes, o SOFA ele pode avaliar a gravidade do paciente. Muitas vezes, qualquer critério que o paciente soma 4 pontos, ele é um paciente gravíssimo. Ok, pessoal? Só para a gente ter isso em mente também. Então, o SOFA ele é tanto utilizado para dar o diagnóstico e ele também é um critério de gravidade. Quanto maior o score, maior a gravidade, maior chance de vir a óbito esse paciente tem. Ok? Os exames laboratoriais para a gente poder investigar, né? A gente sempre tem que colher uma gasometria arterial para poder, inclusive, avaliar essa PF. A gente solicita bilirrubina totais, expressões, creatinina, contagem de plaquetas, lactato, que fazem parte do quê? Faz parte do score SOFA, ok? E aqui tem outras disfunções orgânicas, né?
que se caracteriza como sepse. Alteração do nível de consciência, né? Confusão, psicose, paciente com taquipneia, uma saturação baixa. Muitas vezes você não tem disponível no seu CTI um gasômetro, né? Então, uma saturação menor do que 90 já é um paciente com disfunção orgânica, ok? Uma albumina reduzida, uma alteração no coagulograma, um interdímero aumentado, plaqueta reduzida, uma creatinina aumentada, oligúria, anúria, ok? Então, isso já, por si só, já se configura aí disfunções orgânicas, ok? E por que eu sempre coloco isso aqui, pessoal? Porque, assim, principalmente para o pessoal mais antigo, em 2016, até 2016, o CIRS ele fazia parte do diagnóstico de sepse, né? Porque você tinha até 2016 sepse, sepse grave, choque séptico. A partir daí, aboliram o sepse grave e tiraram o CIRS do diagnóstico. Agora você só tem sepse e choque séptico. E o diagnóstico de sepse envolve os critérios de disfunção orgânica, o que não é o caso do CIRS. O CIRS, para diagnóstico de sepse, pessoal, ele está enterrado, ok? O CIRS pode ser utilizado no seu hospital para screening, né, no protocolo de sepse? Pode, tá? Lembrando que ele é bastante sensível e pouco específico, ou seja, você vai triar um monte de paciente, ok? Então, aqui, inclusive, estão os critérios aqui. Se você somar dois critérios, você tem um CIRS positivo, ok? Uma temperatura maior que 38 ou menor que 36, uma frequência cardíaca maior que 90, uma frequência respiratória maior do que 20, e leucócitos maior do que 12.000 ou menor do que 4, ok? E a gente fala também do score aqui, o Kixofa. O Kixofa, até 2018, ele era utilizado para o screening também da sepse e acabou caindo por terra. Como se utiliza o Kixofa hoje? O Kixofa é utilizado intra-hospitalar, né, para a gente poder avaliar quais pacientes são de maior gravidade. Por quê? Lembrando que o SOFA, ele geralmente necessita de exames laboratoriais para a gente poder avaliar. O Kixofa não, beira-leito. A gente tem aqui, são parâmetros de sinais vitais, né? O Glasgow, a taquipneia e a hipotensão. Então, se o paciente está na enfermaria ou na emergência, ele tem um Kixofa maior ou igual a 2, né, que é um Kixofa positivo, ele tem uma taquipneia, a frequência respiratória maior que 22 e um Glasgow alterado, está muito agitado, esse paciente é um paciente de maior gravidade e tem uma chance maior de vir a óbito nos próximos dias, se nada for feito, se nenhuma medida for tomada. Ok? Então, lembrando que o Kixofa, então, ele não faz parte do screening de sepse, tá? E é utilizado para identificar pacientes mais graves. Ok? E para a gente ter aqui a noção de prevalência, tá, da sepse nas UTIs brasileiras, então, assim, a gente tem uma prevalência de 30%. Ou seja, uma UTI de 10 leitos, né, a gente vai ter 4 ou 3 pacientes internados por sepse naquele dia. E a mortalidade? A mortalidade vai ficar aí por volta de 55%. Essa é motivo, talvez, que a gente estude de forma enfática a sepse, porque ela tem uma mortalidade muito alta e muitas vezes é uma doença que é difícil de identificar, né? Se identificar de forma rápida, né? É diferente, por exemplo, do infarto, que é muito fácil, a troponina e eletro, e dor torácica. O AVC é só tomografar, a sepse, você tem que muitas vezes ter uma suspeita e aguardar algumas horas para ter o diagnóstico bem estabelecido. E qual seria aí a fisiopatologia da sepse? Né? A gente tem, então, um paciente com infecção, né? E você tem essa resposta do hospedeiro, né? Ativação celular, tá? E principalmente pelos sinalizadores aí TOC-like, tá? Você tem aí, então, uma liberação inflamatória da celular e humoral, tá? Liberando citocinas e estresse oxidativo, tá? Isso vai fazer o quê, pessoal? Vai alterar e aumentar, tem uma alteração, um distúrbio hormonal, disfunção mitocondrial, tá? Você vai reduzir muito o metabolismo basal daquele órgão, coagulopatia e disfunção vascular, levando aí, então, à disfunção múltipla de órgãos, ok?
Aqui, mais uma vez, uma visão mais global, né? Então, você tem uma resposta do hospedeiro à infecção, ele faz uma ativação de leucócitos, que faz uma ativação de mediadores pró-inflamatórios, fator de necrose tumoral, interleucina 1, 6, 8 e óxido nítrico, né? Isso vai causar o quê? Uma disfunção endotelial, uma inflamação e disfunção endotelial, expressão de fator tecidual, ativação de coagulação, inibição da fibrinólise, tá? E o paciente, essa inibição da fibrinólise, ela muitas vezes ela ocorre um pouco menos proporcional, né? Porque você acaba tendo, o paciente acaba evoluindo com CIVD, ele faz muita trombose, mas ele sangra também, ok? E lesão tissular. Lembrando que nem sempre as NACEPs, antigamente achava-se que era só mediadores pró-inflamatórios, mas tem também os anti-inflamatórios, né? Você tem interleucina 10, antagonistas de receptores da interleucina 1. Tá? Esses, na verdade, principalmente o interleucina 10, tá? Na verdade, ele acaba fazendo uma imunossupressão ao paciente. E esses pacientes, muitas vezes, são pacientes mais idosos e acabam tendo uma evolução mais grave. Então, você tem, mais uma vez, disfunção mitocondrial, disfunção de órgãos, e o paciente acaba evoluindo para óbito. Ok? Aqui, mais uma vez, só para a gente entender aí como que ocorre essa adesão dos leucócitos ao endotélio, né? Você tem que os monócitos eles são transformados, ativados em neutrófilos pelos fatores de necrose tumoral interleucina 1. Esse neutrófilo ele vai aderir ao endotélio por ajuda, por auxílio das interleucinas 6 e 8, e ele vai fazer a diapedese. A diapedese seria o quê? A entrada dentro do endotélio. Tá? E aí ele vai inflamar o quê? Vai inflamar os órgãos, vai causar disfunção orgânica. Por quê? Porque dentro daqui do endotélio ele vai liberar o quê? Fator de necrose tumoral, citocinas, né? Espécies reativas de oxigênio, fator de ativador de plaquetas, inflamação, coagulação, supressão da fibrinólise. E aí o paciente, inclusive, vai evoluir com trombose microvascular. Você vai evoluir com dano endotelial importante, tá? E esses pacientes acabam evoluindo com disfunção orgânica. Então, essas reações aqui, essas interleucinas, prostaglandinas, leucotrienas, elas vão atuar dentro do endotélio após o neutrófilo fazer a diapedese. Ok? E aqui, só para a gente também ter em mente que a gente tem, então, a resposta inflamatória e também temos a anti-inflamatória, principalmente com imunossupressão, né, suscetibilidade aumentada à infecção secundária. Isso ocorre por quê? Suscetibilidade aumentada à infecção secundária. Aquele paciente que você precisou de intubar, que evolui com PAV, né, ou que está com catéter vesical e evolui com infecção urinária. Eles são mais suscetíveis. Eles têm uma resposta inflamatória com liberação da interleucina 10, que é a anti-inflamatória. Tá? Lembrando que as outras são inflamatórias. Ok? E quando você tem uma resposta balanceada, né, o paciente vai se resolver, mas também, se você tiver um paciente, ele pode inclusive ser jovem, uma hiperresposta, tá? Esse paciente também pode evoluir aí com disfunção múltipla de órgãos, né? Se for uma resposta exagerada, muita liberação de interleucina, óxido nítrico, fator de necrose tumoral, todas as interleucinas, bradicininas, e esse paciente evoluir com a CIVD grave, né? Esse paciente, inclusive, também, mesmo sendo jovem, pode vir a óbito. Aqui é um estudo que foi realizado né, de como se evolui, então, as respostas de determinados pacientes. Né? Aqui a gente colocou para cima do pontilhado, são a resposta imune, utilizando a inflamação, vamos dizer assim, né? A resposta imune do paciente. Aí ele colocou aqui um paciente jovem com meningococcemia. Então, você vê que ele tem uma resposta inflamatória bastante importante. Um paciente jovem, sem doença prévia, sem comorbidade, né? Ele acaba evoluindo também com uma imunossupressão, e esse paciente, aí, em 4, 5 dias, resolve a infecção dele e vai para casa, de forma tranquila, né? Lógico, após uma infecção grave, né? E se você tem um paciente já com alguma disfunção nutricional e já com diverticulite, você vê que ele já tem aí um paciente um pouco mais idoso, ele já tem uma resposta inflamatória menor, né? Tem uma resposta
anti-inflamatório maior, e ele acaba aí resolvendo essa questão da infecção dele por um prazo maior, né? Acaba 6, 7 dias. E aqui você já tem um paciente com diabetes, com insuficiência renal crônica, e acaba evoluindo com a pneumonia. Você vê que a resposta inflamatória dele é bem pequena, e esse paciente acaba tendo uma resposta anti-inflamatória e imunológica, paciente imunologicamente, né, imunodeprimido, e ele acaba não conseguindo vencer essa infecção, e ele acaba evoluindo aí para óbito. São esses pacientes nossos aí que sempre evoluem com PAV, infecção do trato urinário ou infecção de corrente sanguínea, mesmo a gente tomando medidas para que isso não ocorra. Mas esses pacientes, eles têm já essa fragilidade no sistema imune, tá? Então, lembrando que a gente tem esse tipo de paciente na sepsis, ok? Temos também aqui ativação da coagulação na sepsis. Por que eu quis mostrar isso aqui? Porque nem sempre a gente tem uma alteração no TP, TTPA e nas plaquetas. Você vê que são ali 20, em torno de 20, 30% dos pacientes. Tá? E uma alteração, por exemplo, do dedímero é alteração de coagulação, uma redução da proteína C, ok? Então, isso aqui, né, já configura uma alteração na coagulação da sepsis. Então, a sepsis, a gente tem a disfunção endotelial, mitocondrial, de coagulação e disfunção hormonal. Tudo isso vai levar à disfunção múltipla de órgão. Beleza? Isso tem que ficar aí em mente, isso também é cobrado nas provas. Então, falando de sepsis, a gente sempre tem que falar da Survive. Tá? E o que preconiza, né? Vamos lá. Você sempre, então, tem que ter um screening no seu hospital, é o que eles preconizam, né? Você ter um protocolo de sepsis, tá? Aqui, eles não recomendam, eles recomendam contra o Kixofa, porque antigamente eles recomendavam, tá? Em relação a quem? Ao MILS, ao MILS e ao CIRS, como screening para sepsis. Se você quiser utilizar no seu hospital, pode utilizar qualquer um deles, tá? Ele não recomenda que o Kixofa seja melhor, tá? Muitas vezes você pode até misturar esses critérios aí e tentar fazer um que encaixe melhor na sua unidade. Você tem que ver se você precisa de ser mais sensível ou mais específico. Isso depende de cada unidade, ok? Para adultos com suspeita de sepsis, sugerimos sempre medir o nível de lactato, porque ele também faz parte tanto do screening, de prognóstico, de gravidade, e também para dar o diagnóstico de choque séptico. Então, a gente sempre tem que colher lactato, ok? Por conta disso. Opa, acho que eu passei demais. Não. Ainda na Survive, recomendação da Survive em relação à ressuscitação inicial, a gente tem o quê? Que a sepsis e o choque séptico são emergências médicas e nós recomendamos que seu tratamento seja iniciado prontamente. Para ele ser iniciado prontamente, pessoal, só você tendo um protocolo, porque é muito difícil identificar um paciente séptico, né? Você vai identificar talvez na fase um pouco mais tardia. É bom você ter um screening para ter uma sensibilidade, ok? Outra sugestão que eles fazem, nós sugerimos que pacientes com choque séptico ou com hipoperfusão recebam pelo menos 30 ml por quilo de peso de cristalóide em até 3 horas. Se um paciente tiver 100 quilos, né, ele vai receber 3 litros, ok? Um paciente de 70 quilos, 2 litros aproximadamente. Tá? Após a ressuscitação inicial, nós sugerimos usar variáveis dinâmicas em relação à estática para guiar a ressuscitação. Por que isso? Porque quando você já fez os 30 ml por quilo, você tem que avaliar se esse paciente é o quê? Responde a volume, se ele está dentro daquela linha ascendente da curva de Frank-Starling, né? Se ele não tiver, esse paciente não responde a volume, se você fizer volume nele, você vai ser deletério. Então, por isso que a gente tem que avaliar, após a gente correr esse volume do paciente, a gente tem que avaliar se esse paciente cabe ou não mais volume. E o ideal é a gente utilizar variáveis dinâmicas, principalmente se você tiver um ultrassom beira-leito, isso já se resolveria. Ok? Ainda dentro da ressuscitação inicial, nós sugerimos guiar a ressuscitação para reduzir o nível sério de lactato, né? Então, a gente entende que quando a gente consegue reduzir o lactato desse paciente do inicial, a gente
em coletas seriadas. Esse paciente é um paciente que está respondendo ao tratamento, é um paciente que tem um prognóstico melhor, né? Então, é importante a gente guiar a nossa ressuscitação com a dosagem de lactato. Nós sugerimos também utilizar o tempo de enchimento capilar, ok? Para a ressuscitação. Isso tem muitas vezes o mesmo valor do que o lactato, ok, pessoal? Então, quanto mais critérios a gente poder utilizar, né, melhor vai ser a nossa clínica, mais tranquilidade, clareza a gente vai estar tendo na hora de lidar com aquele paciente. Então, a gente sempre tem que colher ainda hemoculturas, as culturas, tá? E lembrando que ela não pode atrasar o antibiótico. Então, a gente tem que fazer por até 45 minutos. Se o laboratório não chegou, inicie antibiótico, pelo amor de Deus, que é isso que vai salvar seu doente, ok? O antibiótico dentro da primeira hora. Então, para adultos com suspeita de sepsis, um choque séptico, mas sem infecção confirmada, nós recomendamos a avaliação contínua para o diagnóstico alternativo e descontinuação do antibiótico, se uma causa alternativa de doença for suspeita ou confirmada. Ou seja, às vezes o paciente tem uma pancreatite, né, e demorou a dar o diagnóstico. Às vezes alguém, né, o paciente não tinha uma dor tão específica, alguém demorou muito a solicitar a amilase lipase ou a tomografar, e aí viu-se que era uma pancreatite não infectada, e você ali pode descalonar um antibiótico. Porque isso também é uma recomendação da Survive. Para pacientes com choque séptico ou alta possibilidade de sepse, nós recomendamos administrar antibióticos imediatamente, idealmente dentro de 1 hora de reconhecimento. Então, se o seu hospital tem o protocolo de sepse, você vai identificar esses pacientes de forma precoce, porque você vai já ter uma sepse suspeitada, né, uma infecção suspeita, né, e você vai ver ali que esse paciente tem os sinais, muitas vezes sinais vitais, no screening de sepsis, né? E depois você confirma ou não uma disfunção orgânica, que é geralmente o SOFA, né, que você vai muitas vezes avaliar se esse paciente tem disfunção orgânica ou não. Mas pelo menos o antibiótico já foi feito e esse paciente, mesmo não tendo sepsis, mas sendo uma infecção ou tendo sepsis, ele vai se beneficiar, né? Para adultos com suspeita de sepsis, choque séptico, sugerimos contra a utilização de procalcitonina, mais avaliação para decidir quando começar o antibiótico. Então, a procalcitonina ela é um marcador inflamatório mais específico que a gente tem hoje em dia, né, uma ferramenta mais específica para infecção bacteriana. Ela não é 100%, mas ela é a mais específica que nós temos. Mas ela é utilizada como? Muitas vezes, para decidir se a gente vai suspender o antibiótico. O paciente já está com de 5 a 7 dias utilizando o antibiótico para a pneumonia, tratando a pneumonia. Já mais de 48 horas sem febre, leucograma normal, paciente estável. Se você ainda tem alguma dúvida, solicita uma procalcitonina, tá? Que você pode tirar esse antibiótico aí com mais tranquilidade, ok? Aqui também é quando a gente vai fazer um antibiótico com o paciente. Então, se a gente tem um paciente que tem suspeita de sepsis, se tem sepsis e ele está chocado, um paciente grave, esse paciente tem que ganhar antibiótico sempre na primeira hora. Nunca pode postergar, tá? Depois você avalia o que esse paciente tem melhor. Mas tem uma suspeita ou uma confirmação de infecção, de sepsis, ele está chocado, inicia o antibiótico na primeira hora. Se esse paciente não tem choque, e ele tem apenas... se ele não tem choque, se for sepsis, se for infecção, você vai fazer antibiótico na primeira hora. Mas se ele tem que seja pouco provável que seja sepsis, que seja infecção, você realmente pode reavaliar esse paciente, fazer alguns exames mais específicos, né, para poder, então, postergar um pouco esse antibiótico, mas no máximo até 3 horas, ok? Se a suspeita de infecção persistir, você inicia esse antibiótico. Então, lembrando, então, se o paciente tem choque, independente se ele tem choque e suspeita de infecção ou infecção, sempre faça antibiótico. Na ausência de choque, o paciente já está internado, você vai reavaliar, ok? Aqui, pessoal, eu coloquei os antibióticos que eu tirei do livro, tá? De emergências clínicas, tá? Então, aqui é isso aqui. A gente tem quem é do Albertor, a gente tem lá
nosso esquema sugerido também na emergência para infecções, tá? Para sepse. Isso tem no nosso protocolo. Aqui eu tirei de outra unidade para a gente poder se basear. Então, isso aqui é um esquema sugerido, tá? Lembre-se bem disso. Então, para um paciente com pneumonia adquirida na comunidade, ele sugeriu um ceftriaxona com ácido. Você pode fazer clavulin com clarito? Perfeito. Ok? O que tem de interessante aqui? Por exemplo, muito importante, então, é a gente individualizar o quê? O tratamento. Por exemplo, você tem um paciente, um idoso com infecção do trato urinário. Você vai iniciar ciprofloxacino para ele? O paciente, o ciprofloxacino, que pode cair em prova de ciprofloxacino? Porque ele diminui o limiar convulsivo desse paciente. Então, se um paciente já está com sepse, ele pode já estar com Glasgow alterado, você vai dar ceftriaxona, ciprofloxacino, que é o quinolona. Esse paciente já vai apresentar um pouco mais de rebaixamento do nível de consciência. Pode convulsionar. Você vai ter que fazer um diazepam nesse doente. Daqui a pouco você está entubando esse paciente porque você está dando um antibiótico que não está apropriado. Ok? Por isso que eu coloquei aqui. Critiquem isso aqui. Tá? Então, a escolha de alguns antimicrobianos, elas têm que ser, muitas vezes, individualizada. Porque a gente tem muito... O Simão até já passou aqui para a gente hoje, que, por exemplo, esse protocolo aqui não contempla, tá? É da meningite. Ele colocou que ceftriaxona, 2 gramas, lembrando que isso é cobrado, a dose da ceftriaxona. Alguns locais já estão colocando ceftriaxona 2 gramas de 8 em 8, tá? Mas nunca colocar de 1 grama só. Isso aqui tem que ser 2 gramas. E ele colocou mais ou menos a ampicilina. A ampicilina é para as faixas etárias extremas, paciente com mais de 50 anos ou pacientes recém-natos. Então, você vai fazer a ampicilina por conta de listéria. E por conta do pneumococo, né, a meningite pneumocócica, você faz também a vancomicina. Para quais pacientes que são indicados fazer vancomicina? Para pacientes acima de 16 anos, tá? Então, na nossa unidade, lá no Alberto Torres, o nosso protocolo engloba a vancomicina, tá? Na emergência. Então, se o paciente chega com sepse, por meningite, ele tem que ganhar vanco e ceftriaxona, porque ele tem maior que 16 anos. Se ele tiver maior que 50, ele vai ganhar vanco, ceftriaxona e ampicilina. Ok? E ainda ganha o que o Simão falou aí, da dexametasona, que é um corticoide, para reduzir o quê? O edema cerebral, né? E você acaba reduzindo aí sequelas e episódios de convulsão. Ok? Então, para a gente só poder conversar aqui, de importante é isso. Tá? Então, lembrando da meningite, que a gente faz ceftriaxona, vanco e amp, e lembrando da quinolona, que diminui o limiar convulsivante. E lembrando, então, que o antibiótico, pessoal, é o esquema sugerido, o tratamento é individualizado. Ok? Fatores que influenciam na escolha do antimicrobiano. Foco da infecção, né, uso prévio de antibiótico. Esse paciente, né, tem internação prévia recente. Se não tem, ele vai ser o quê? Germe de comunidade. Né? Internação recente, o uso de serviço de saúde, comorbidade ou imunodepressão. Então, se é um paciente imunodeprimido, você também pode alterar o antibiótico dele. Dispositivos invasivos, a tendência é desse paciente ter germe multiresistente. Né? Padrões de resistências locais. Então, lá no Alberto Torres, a gente tem isso bem estabelecido. E em todos os hospitais no CCH. Tá? A gente já sabe aí as resistências locais. Então, isso influencia qual o antibiótico você vai escolher para esse determinado paciente. E aqui eu quis mostrar nesse estudo que foi realizado, quando você faz o antibiótico dentro da primeira hora, tá? E aqui a mortalidade intra-hospitalar. Então, quando a gente atrasa a utilização do antibiótico, a gente observa que a mortalidade intra-hospitalar desse paciente ela aumenta muito. Então, por isso que a conduta mais importante na sepse é a gente iniciar o antibiótico o mais rápido possível. Nos protocolos, eles falam iniciar dentro da primeira hora e a survive também. Mas o ideal, pessoal, que seja realizado de forma imediata, né, junto com a coleta de cultura. Tá? Por quê? Porque isso vai reduzir a mortalidade do paciente. Aqui tem o bundle da primeira hora da sepsis e choque séptico. Lembrando que a sepsis e choque séptico são emergências médicas, né? E ele coloca aqui que você tem que coletar o lactato, e esse lactato
pode ser mensurado novamente se ele tiver maior do que 2 milimol por litro ou 18 miligramas por decilitro. Tá? Você tem que coletar as culturas, iniciar o antibiótico não é de amplo espectro, é de espectro adequado, pessoal. Lembre-se disso. Esse paciente pode vir de comunidade, tá? Então, é de espectro adequado, não é de amplo espectro. Aqui você tem que fazer os 30 ml por quilo de peso, de cristalóide, tá? Lembrando, quando você faz esses 30 ml por quilo? Quando o paciente estiver hipotenso, ou seja, uma PAM menor do que 65, ou quando o lactato estiver maior ou igual a 4 milimol por litro, ok? E se ele mantiver hipotenso após o início da volemia, né, do volume que você vai fazer em até 3 horas, mas você não vai esperar. Você, dentro da primeira hora ainda, isso é importante, dentro da primeira hora, você vai iniciar vasopressor para esse paciente para manter uma PAM maior do que 65. E o vasopressor de escolha é a noradrenalina, ok? Então, aqui a gente tem um manejo hemodinâmico também, guiado aí pela Survive Sepsis Campaign. Então, para sepsis e choque séptico, recomendamos cristalóide como primeira linha para ressuscitação volêmica. Para sepsis e choque séptico, sugerimos cristalóides balanceados ao invés da solução salina para ressuscitação volêmica. E para sepsis e choque séptico, sugerimos o uso de albumina para pacientes que necessitam de altos volumes de ressuscitação. Então, por que ele não já sugere albumina desde o início? Albumina e cristalóide, isso tem que ficar claro também, tá? Eles têm os mesmos desfechos em relação à mortalidade, desfecho clínico. É igual. Só por que então, a Survive recomenda cristalóide? Porque a albumina é muito mais cara, tá? Muito mais cara. Então, por isso. Então, mas por que então a gente vai fazer albumina, pessoal? Paciente que já fez aí os 3, paciente de 100 quilos, você já fez os 3 litros de volume para esse paciente, e você às vezes não precisa nem de exame, você consegue enxergar, né, que esse paciente ainda está chocado, e que cabe mais volume nesse paciente, né? Ou você vê que o tempo de enchimento capilar tá aumentado, você fez a cava do doente, ela ainda tá seca, né? Esse paciente ainda precisa de mais volume. Então, o ideal é que você, nesse momento, comece a fazer mais albumina do que cristalóide, até porque a albumina ela aumenta a pressão oncótica intravascular e ela fica mais tempo, né? Mais tempo o volume da albumina intravascular. Tá? Ela é mais efetiva, vamos dizer assim. Ok? Então, só para a gente continuar passando aqui, a gente vai voltar a falar ali do cristalóide, ok? Então, ainda no manejo hemodinâmico, para choque séptico, recomendamos noradrenalina como primeiro agente em relação às outras drogas vasoativas. Quais outras? Dopamina, vasopressina, adrenalina. Para choque séptico, em uso de noradrenalina e PAM inadequada, ou seja, está usando noradrenalina e o paciente não está melhorando, a pressão dele continua menor que 65, você tem que adicionar vasopressina. É melhor do que ficar aumentando a dose da nora. E, ainda, para choque séptico em uso de nora e vasopressina e PAM inadequada, sugerimos adicionar adrenalina ao invés de aumentar as demais. Então, um paciente gravíssimo, né, com noradrenalina em dose elevada, já 2 ml por quilo, vasopressina, dose alta, você associa adrenalina para esses pacientes. E ainda tem mais, tá? Para choque séptico e disfunção cardíaca, ou seja, você sabe que esse paciente previamente tem disfunção cardíaca, tem uma fração de ejeção ruim, menor do que 40, ou até menos, né? Tem urgência jugular, alguma coisa que vai dizer que ele tem insuficiência cardíaca, e ele mantém hipoperfundido a despeito da PA e volemias adequadas. Ou seja, ele tem uma PAM maior que 65 e ele já está cheio de volume, ele não cabe mais volume. Pressão adequada, volume adequado. Mas esse paciente tem o quê? Ele está mal perfundido. Ele tem, você coloca o eco nele, ou faz um ecocardiograma, você vai ver que ele tem você vai ver sinais de má perfusão nesse paciente. Você vai ter um índice cardíaco reduzido, menor do que 2,
né? Um débito cardíaco reduzido, um débito cardíaco baixo, mesmo a despeito da PA adequada e dele já está respondido a volume, já está cheio de volume. Então, às vezes, o paciente não está urinando, tem um tempo de enchimento capilar elevado, lactato que não está reduzindo, um débito cardíaco baixo, o paciente está com índice cardíaco baixo, você associa o quê? O que eles pedem para você fazer? Dobutamina, tá? Adicionar dobutamina à noradrenalina. Ou você também pode fazer adrenalina de forma isolada, sem a nora, ok? Então, se o paciente está lá, você muitas vezes olha só para a pressão, né? Ah, não, a pressão está adequada, já fiz volume e dá as costas para o doente. E não sabe que ele está mal perfundindo e os órgãos dele também estão evoluindo mal. Vai evoluir com disfunção orgânica, porque ele tem critérios de hipoperfusão, ok? Então, tempo de enchimento capilar maior que 4,5 ou maior que 3, dependendo de qual a técnica que você utilizou, um lactato que não está sendo lavado, né? Ou um débito cardíaco reduzido. Então, você vai fazer dobutamina para esses pacientes, desde que ele já tenha também disfunção cardíaca, tá bem? Então, aqui a gente consegue ver a responsividade a volume, né? Então, à esquerda, você pode fazer volume para esse paciente, ou seja, aumentar a pré-carga, e à direita, aqui, a partir do ponto de inflexão, sempre quando você fizer volume para esse paciente, você está sendo deletério para ele. Você está aumentando a mortalidade desse paciente quando você faz volume a partir desse ponto de inflexão da curva de Frank-Starling, ok? Só para a gente lembrar aqui, então, das soluções, né? A solução fisiológica, que é o soro fisiológico, que é a salina, que de fisiológico não tem nada. O sódio do nosso organismo sérico, ele varia, ele fica próximo a 140, aqui é 154. Então, se você ficar fazendo salina para esse paciente, ele vai evoluir com hipernatremia e vai evoluir com hipercloremia, fazendo acidose hiperclorêmica, fazendo vasoconstrição em artérias renais e diminuindo o débito urinário, evoluindo com oligúria. Então, por isso que muitas vezes ele pede para você fazer o quê? Cristalóides mais balanceados, que é o plasma light, que eu não coloquei aqui, ou o Ringer lactato, tá? Que tem um sódio 130, ele tem potássio, ele tem cálcio, ele tem lactato e tem um cloreto aí mais próximo do basal nosso, que é de 100, ok? E esse lactato aqui, pessoal, esse lactato aqui, o paciente está com hiperlactatemia, mas não há problema nenhum, tá? O metabolismo do lactato é realizado pelo fígado, tá? E isso vai ser metabolizado de forma sem nenhum problema, sem causar nenhum prejuízo para esse paciente. Pode fazer Ringer lactato. Ah, o paciente tem disfunção renal. Se ele já tiver com potássio alto, é bom reavaliar se você vai manter esse Ringer lactato para o paciente. Tá? Então, muitas vezes, há as recomendações. As recomendações elas são importantes para a prova e para o manejo clínico, mas é muito importante a gente saber individualizar o tratamento do paciente, saber do que ele está precisando naquele exato momento, ok? Então, aqui eu já até coloquei isso aqui na outra aula também, mas eu acho isso aqui muito importante para o manejo clínico, né? Principalmente para quem lida com CTI diariamente. Então, sempre quando a gente faz muito volume para um paciente, para salvar a vida dele, paciente com choque séptico, né? A gente vai fazer os 30 ml por quilo, e depois daquele dia, daquelas horas, daquelas primeiras 3 horas, né? A gente vai avaliar se esse paciente ainda responde a volume, né? A gente vai fazer uma cava, um débito cardíaco, o que seja, na beira-leito, para ver se esse paciente ainda precisa otimizar, né, com medidas hemodinâmicas, se ainda precisa otimizar o fluido para esse paciente. E após essas primeiras horas, a gente vai estabilizar. O que seria isso, estabilizar? Zerar o balanço hídrico do paciente, né? O paciente ainda está ali com aminas em dose baixa, desmamando da nora, conseguindo desmamar. Então, ali a gente já começa ao quê? A zerar o balanço. O que entra de volume é o que sai na diurese e perdas excessivas. E, pessoal, a partir do quarto, quinto dia, a gente tem que tirar esse volume que a gente fez aqui nos minutos e nas horas iniciais. O ideal, inclusive, que a gente faça em algum momento, caso necessite, é claro, né? Inclusive diurético para esse paciente. Tá? Isso aqui vai facilitar principalmente ele sair da ventilação mecânica. Ok? Então, a gente tem que sempre entender essa questão do volume
e em algum momento a gente tem que tirar esse volume que a gente deu para esse paciente. Ok? E as terapias adicionais? Então, está aqui também. Tá? Para choque séptico e necessidade crescente de vasopressores, sugerimos o uso de corticosteroides. Na verdade, a hidrocortisona 200 mg por dia. Você faz 50 mg dividido em 6 horas, a cada 6 horas, desculpa. A cada 6 horas, 50 mg de hidrocortisona, para você evitar um pico hiperglicêmico. Lembrando que hiperglicemia é deletério para o nosso paciente. Para adultos com sepse ou choque séptico, sugerimos contra o uso de vitamina C, porque isso aqui é muito controverso e já foi sugerido no último Survive Sepsis Campaign, por isso que eles colocaram agora. Tá? E aqui, pessoal, é uma coisa também polêmica. Cuidado para não errar em prova e também não confundir, e cuidado para também não fazer os pacientes errados na nossa clínica. Então, para adultos com choque séptico e acidose metabólica grave, de um pH menor que 7,20. Além disso, ele tem que ter insuficiência renal, um AQ 2 ou 3, sugere o uso de bicarbonato de sódio. Quanto? 1 ml por quilo de peso. Dá por volta aí de 70 a 100 ml, tá? Não mais que isso, ok? Os corticoides, mais uma vez, então, corticoide, isso é sempre cobrado em prova, não reduz mortalidade. O efeito positivo dele, na verdade, é na redução do choque nos dias livres de vasopressores, e o efeito negativo, ele causa principalmente fraqueza muscular. Tá? Então, a indicação dele é para choque séptico e necessidade crescente de vasopressores, sugerimos o uso de corticosteroides. Então, você não vai usar o corticoide para aquele paciente que você acabou de intubar e está com nora 2, 3, para manter o uso ali do midazolam e do fentanil, né? Porque o sedativo acabou causando uma certa hipotensão no doente. Para esse paciente, não precisa. Agora, o paciente está com doses cada vez com necessidade de doses maiores de aminas, nesses pacientes, sim, você precisa fazer, então, o corticoide. Aqui ele até colocou uma dose aqui, pessoal, mas isso aqui não é uma coisa que a gente precisa seguir, tá? Se você está vendo que o paciente está aumentando a infusão, aumentando o valor da noradrenalina, lógico que ele vai chegar nesse valor aqui. A gente não precisa chegar nesse valor e dizer, não, pessoal, agora tem que começar o corticoide, tá? Então, não vão ficar tão presos a esse valor, não, mas tem gente que gosta, né? Então, está aqui também. E para desfecho a longo prazo. Para sepsis e choque séptico, recomendamos discussão dos objetivos de tratamento com pacientes e familiares. Por quê? Porque tem pacientes que não vão responder ao tratamento. Você vê que a gente até tem aquele paciente idoso que eu expliquei, né, que a gente mostrou no gráfico, paciente idoso já com disfunção renal e diabético, que acabou evoluindo com uma pneumonia e choque séptico. Esse paciente, muitas vezes, ele é imunodeprimido, imunossuprimido. Ele não vai responder à sua terapêutica. Tá? Então, é sempre bom a gente ter isso com clareza e chamar a família o mais rápido possível para fazer uma conferência. Para sepsis e choque séptico, recomendamos integração de princípios de cuidado paliativo ao tratamento para avaliar sofrimento e sintomas de pacientes e familiares. Lembrando, pessoal, que isso são recomendações da Survive e isso são melhores práticas. Tá? Então, isso aqui pode ser, inclusive, ficar em prova também. Tá? E para os sobreviventes de sepsis, recomendamos avaliação e seguimento para problemas físicos, cognitivos e emocionais após a alta. Por quê? Porque esses pacientes acabam evoluindo com muitas alterações de ansiedade, síndrome de pânico, dificuldade, insônia, dificuldade de concentração, fraqueza muscular. Então, esses pacientes eles precisam de um certo acompanhamento aí, devido ao estresse pós-traumático causado aí, tanto pela disfunção orgânica, pelo uso de drogas vasoativas, utilização de drogas de sedativos, você ficar confinado num ambiente de terapia intensiva, então esses pacientes eles têm que ter um segmento. Isso também é uma recomendação de melhores práticas, ok? Então, para a gente terminar a nossa aula aí, né, para a gente poder concluir, quais são os objetivos de cuidado do paciente séptico? Então, a gente tem que fazer o quê? Identificar o paciente com sepsis possível. Então, a gente tem que fazer, por isso que o ideal é a gente ter um screening,
Para quê? Para a gente poder identificar o mais rápido possível, para ter o diagnóstico precoce de sepsis. A gente sempre tem que colher um par de culturas para esse paciente e utilizar antibiótico precoce e adequado, ou seja, dentro da primeira hora, e o antibiótico adequado. Nem sempre é o de amplo espectro, vai depender de onde esse paciente está, se ele já está internado ou se esse paciente veio da comunidade. Sempre daremos aí suporte às disfunções, tá? Se precisar de esse paciente ser entubado, funcionar uma linha arterial, ressuscitação volêmica conforme necessidade. A Survive sugere aí, se o paciente tiver hipotenso ou tiver com o lactato alterado, 30 ml por quilo de peso. A utilização de vasopressor conforme necessidade, também dentro da primeira hora, conforme a gente já falou. E, pessoal, esse paciente traz para a gente trata ele. Não, hoje lá no CTI. Tá? Esse paciente é nosso. Traz que é esse paciente que a gente quer, que ele venha o mais rápido possível para a gente poder dar uma chance para ele. Ok? Então é isso.